Queridos, eu sou o pastor Pedro Moura, pastor batista há 48 anos, a completar no próximo novembro. E durante esse tempo, pastoreei 5 igrejas na Bahia, no Rio de Janeiro, em West Kendall, no estado da Flórida, Estados Unidos, e na cidade de Basel, na Suíça. Essas informações e outras relacionadas com a minha vida ministerial já estão postadas na introdução que fiz no canal há poucos dias. Mas hoje eu inicio definitivamente as atividades do canal @pastor Pedro Moura no YouTube. O meu alvo primeiro, usando a letra de um famoso hino que todos os evangélicos conhecem, é a refulgente glória do Senhor Jesus. Eu anseio alcançar com a mensagem do Evangelho corações firmados no Salvador Jesus e outros que ainda vagueiam sem o conhecimento da vida eterna, da vida sempiterna que o Filho de Deus oferece a todos graciosamente, a mim e a você. A mim ele ofereceu e eu aceitei. Você precisa receber a oferta dele, porque a graça, diz o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho Tito, foi manifestada trazendo salvação a todos os homens. E a graça é uma expressão da ação, da vida, da obra do Senhor Jesus. Ele é a graça e ele é a glória. A graça no nascimento, um bebê numa manjedoura em Belém de Judá. A glória não é um bebê, a glória é um rei que vai aparecer no dia que a teologia e as escrituras chamam de parousia. Esse dia é o dia da segunda vinda do Senhor Jesus. Aí então não aparece mais um bebê, aparece um rei que vem julgar o mundo, porque, segundo as Escrituras, Deus, o Pai, entregou todo o juízo ao Filho. Deus não julga ninguém. Quem julga é o Filho dele quando vier na sua glória e no seu reino. Esta expressão do Salvador Jesus deve ficar marcada na vida de todos os homens, na sua vida, na minha vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Então, irmãos, amigos deste canal, @pastor Pedro Moura, eu estarei sempre atento ao Evangelho, abro aspas, pelo qual fui salvo, como Paulo, o apóstolo, o descreveu no capítulo clássico da ressurreição, que é 1 Coríntios 15. Assim ele afirma, anote aí, se precisar, envie uma mensagem para o e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com. E os pontos da citação apostólica no capítulo clássico da ressurreição, em 1 Coríntios 15, é este. Primeiro, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Abro um parênteses para dizer a você que toda vez que o Novo Testamento fala em Escrituras, ele está falando sobre o Antigo Testamento. Os apóstolos não tinham o Novo Testamento. O Senhor Jesus não tinha o Novo Testamento. Eles todos se louvaram e ensinaram no Antigo Testamento. Agora, eles construíram o Novo Testamento. Jesus com as mensagens dele, com os ensinos dele, com as profecias dele, e os apóstolos seguidamente foram, de modo que
tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são livros dos hebreus. A Bíblia toda pertence aos hebreus. O Antigo Testamento foi escrito por hebreus. Todos os profetas foram hebreus. Os patriarcas hebreus. Os reis hebreus. Os profetas hebreus. Todos eles. Então, desde Samuel até o último profeta, que foi Zacarias, passando para João o Batista, que Zacarias é o pai de João o Batista, o último profeta, Zacarias, é pai do primeiro profeta do Novo Testamento, que é João o Batista. Então, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. O outro ponto, que Cristo foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Observaram que a expressão é foi ressuscitado. A Bíblia diz que Jesus foi ressuscitado pelo poder do Pai. Mas diz também que Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Mas diz ainda que Jesus foi ressuscitado pelo seu próprio poder. Então ele disse a Deus, ele disse, ninguém tira a minha vida. Ele disse aos apóstolos, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tomar de volta a minha vida. Aí então foi que ele exclamou, por isso que o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para tomar de volta a minha vida. De modo que está sempre na passiva. Jesus foi sepultado. Ele foi morto, não é ação passiva. Ele foi com seus próprios pés para a cruz. Mas na ressurreição é passiva, porque tem a intervenção do Pai, porque tem a intervenção do Espírito, e ativa porque tem a intervenção do próprio Senhor Jesus. De modo que a ressurreição de Jesus foi um trabalho da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro, ele diz que Cristo ressuscitado apareceu a Cefas. Kefas é o nome do apóstolo Pedro na língua aramaica. Kefas significa pedra e Pedro também significa pedra. Por isso que Jesus diz em Mateus 16, sobre esta pedra, que não é Pedro, mas a confissão do nome de Jesus que Pedro fez, ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ele foi ressuscitado, apareceu a Kefas, depois aos 12. A gente entende 12 como Paulo dizendo, apareceu aos apóstolos, porque a essa altura Judas não estava mais aí, já havia se enforcado, porque ele mesmo traiu a confiança, o amor que o Senhor Jesus tinha por ele. Que Cristo ressuscitado, depois que apareceu aos 12, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais, diz a Escritura, Paulo, vive ainda a maior parte deles, mas alguns já dormiram. Dormir é uma expressão do Novo Testamento para quando um crente morre. O Novo Testamento nunca diz que um crente morreu, diz que ele dormiu. Só em cláusula explicativa, quando o Senhor Jesus disse aos apóstolos, Lázaro, o nosso amigo, dorme. Então os apóstolos não entenderam, disse, se dorme estará bem. Jesus, então, numa cláusula explicativa, disse, Lázaro, o nosso amigo, morreu, mas eu vou despertá-lo do sono. Que Cristo ressuscitado, esse é o ponto 5, apareceu a Tiago. Por que o Senhor Jesus ressuscitado apareceu a Tiago? Porque Tiago era irmão dele, irmão de sangue, filho de Maria e José. E os irmãos de Jesus não criam nele. Os irmãos de Jesus zombavam dele. Em João capítulo 5 aparece quando eles dizem, sobe para Jerusalém, nós não iremos com você. Então o Senhor Jesus disse a ele, não vou subir porque ainda não é chegada a minha hora. Eu tenho uma hora de fazer isso que é determinada pelo Pai. É isso que eu entendi que o Senhor Jesus
falou. E então ele apareceu a Tiago, o irmão mais velho, para então que ele reconhecesse em seu irmão o Messias de Israel e o Messias da igreja. E evidentemente que todos os irmãos do Senhor Jesus e as irmãs, não sabemos quantas, mas sabemos que são 4 irmãos pelos nomes, e as irmãs, então, pelo menos 2 irmãs o Senhor Jesus tinha. Então, ao todo, 6 irmãos, que são irmãos por parte de mãe, porque o Senhor Jesus não tem um pai humano. José era pai dos 6 irmãos do Senhor Jesus, filhos de Maria, e do casamento deles 2. Porque a Escritura diz que Maria teve uma vida conjugal normal de todos os humanos. A Bíblia não nega isso. O único filho de Maria que nasceu por obra e graça do Espírito Santo, sem a participação de um homem, foi Jesus. Mas os irmãos dele são todos irmãos. Por isso que a Escritura diz que José não a conheceu até que ela deu à luz ao seu filho primogênito. Jesus é o primogênito de Maria, unigênito de Deus, mas ele não é filho de José. Então, a expressão até que significa que depois que o Senhor Jesus nasceu, Maria e José tiveram uma vida normal de um casal humano. Não adianta, e a expressão é a do Dr. Aníbal Pereira dos Reis, um padre. Ele disse: a Igreja Católica sequestrou os filhos de Maria. E disse que eram népcios, que eram primos. Mas o Novo Testamento tanto tem, alegando que o aramaico é uma língua muito pobre e não tinha uma palavra para primo. Mas o Novo Testamento não foi escrito em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, o grego koineo, o grego que era falado por todo mundo, na rua, nas casas. Então, no grego tem a palavra irmãos, que é adelphos, e tem a palavra para primos, que é anepsios, de modo que eles eram irmãos por parte de Maria, não por parte de José. Por derradeiro, disse Paulo, então a importância de ele ter aparecido a seu irmão Tiago. Sexto, por derradeiro de todos, diz Paulo, apareceu também a mim como a um abortivo. Paulo se considera um abortivo porque ele diz: porque eu persegui a igreja. Eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Mas tudo quanto aconteceu aos apóstolos, da parte do Senhor Jesus, o chamado pessoal de cada um deles, aconteceu também a Paulo. Paulo é um legítimo apóstolo do Senhor Jesus. Então nós estaremos atentos a este evangelho, porque é este o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Paulo disse: nele eu criei. E é nesse evangelho que nós cremos. Então, voltando, à ressurreição do Senhor Jesus foi amplamente testemunhada, não apenas aos que foram mencionados por Paulo, mas a muitos outros durante 40 dias em que o Senhor Jesus, ressuscitado, permaneceu na terra, antes do seu glorioso ascendimento aos céus. Agora, isto é, desde o primeiro século, ele está assentado à direita da majestade nas alturas.
essa expressão majestade, que aparece em Hebreus capítulo 1, versículo 3, é uma forma de citar Deus, em vez de dizer Deus, ou em vez de dizer o Pai, diz que o Senhor Jesus está sentado à direita da majestade, que é Deus e que é o Pai, né? O nosso bendito Pai em autoridade suprema. Deus tem um trono. Ele diz que o céu é o meu trono, ele disse através do profeta Isaías. E a terra é o escabelo dos meus pés. Escabelo é um banquinho onde a pessoa que está assentada apoia os pés. Então isso é uma figura linda de Deus assentado num trono que é no céu e com os pés apoiados na terra. Deus nunca abre mão da terra. A terra ele deu aos filhos dos homens, mas essa expressão é para que os homens dominem, cuidem, mas o Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos quantos nele habitam. Tudo é de Deus. Há uma expressão do salmista que diz: seu é o mar, pois ele o fez. Quem fez o mar foi Deus, quem fez as árvores foi Deus, quem fez os animais foi Deus, quem nos fez foi Deus. Então, quem fez uma mulher gestar um bebê e procriar e fazer nascer mais um ser vivo na terra foi Deus. E o Dr. Paige Kelly ele disse: cada vez que a gente vê um bebê, a gente está ouvindo Deus dizer: eu quero que o mundo continue. Então, deixe-me dizer que esse termo majestade refere-se a Deus, né? Autoridade suprema. Então, o Senhor Jesus está assentado à direita da majestade nos céus. Isso significa tem honra, a mesma honra creditada ao Pai, como o Rei entronizado eternamente nos céus. Então, sentar-se à direita da majestade significa que Jesus Cristo ocupa o lugar mais alto de autoridade, poder e honra para realizar a obra completa e perfeita dele, que ele concluiu aqui na terra com a purificação dos nossos pecados, e somente depois que ele nos purificou dos nossos pecados, aí então ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Há um velho hino que diz: do teu pecado te queres livrar? Seu sangue tem poder. Sim, tem poder. E ainda outro, ambos do cantor cristão, que é o hinário oficial dos batistas brasileiros, diz: queres o teu vil pecado vencer? Dá teu coração a Jesus. Então eu repito a sentença do versículo 3, capítulo 1, que o Senhor Jesus está assentado à direita da majestade nas alturas. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, de autor anônimo, né, como outros livros bíblicos no Antigo Testamento, é a resposta a uma inquietação, a uma pergunta inquietante e recorrente sobre o sacerdócio do Senhor Jesus. Porque, de acordo com as lições do agiógrafo, que é o autor inspirado, não resta qualquer dúvida para esse autor anônimo, que Jesus é o eterno sumo sacerdote da nossa fé. Por isso que no capítulo 7 de Hebreus, versículo 17, há uma citação do Salmo 10, versículo 4. Sacerdote para sempre, Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas eu explico, porque a ordem anterior, chamada a araônica ou levítica,
e a expressão correta é aaraônica, porque o nome do irmão mais velho de Moisés era Arão, mas as pessoas dizem aí, brincando, que é porque Moisés era gago, e de fato Moisés era gago, e diz que é por isso que o nome dele é Arão, porque ele era gago, mas não é verdade. Moisés era gago, né? Pesado de boca. Foi a expressão que ele usou quando Deus o mandou para o Egito. Eu sou pesado de boca e pesado de língua. Portanto, ele era tartamudo, ele era gago. Então, a ordem aaraônica não fazia sacerdotes para sempre. Por isso que eles eram muitos, porque eles morriam. E a morte não permitia que eles continuassem. Mas Melquisedeque não. Melquisedeque é semelhante ao Filho de Deus. Ele não tinha genealogia, no sentido de que não tinha começo nem fim de dias. Por isso que a Escritura diz que ele era, pois, semelhante ao Senhor Jesus, sumo sacerdote para sempre. E o autor inspirado revelou o caráter do eterno sumo sacerdote. Ele diz no capítulo 7, porque nos convinha, ele está falando aos seus ouvintes, já que alguns autores entendem que a carta aos Hebreus é um sermão, outros entendem que não é um sermão, mas porque tanto ele diz que está falando, quanto ele diz que está escrevendo. Então, porque nos convinha tal sumo sacerdote, olha o caráter dele, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessita, como os sumos sacerdotes que vieram antes dele, também depois dele, de fazer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isso fez ele, o Senhor Jesus, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Então Jesus não tinha pecados para purgar em sua atividade de sumo sacerdote. Então aqui nos convinha essa expressão, este verbo, né, convir, prepo, é um verbo muito importante no estudo do Novo Testamento grego. Porque, por exemplo, Paulo, apóstolo, ordena a Tito, seu filho, prega o que convém, olha o verbo prepo, prega o que convém à sã doutrina. Então, uma pregação do evangelho sem esse prepo não é uma legítima pregação do evangelho, porque o pregador do evangelho tem que pregar o que convém à sã doutrina, a doutrina de toda a Bíblia. Então, Tito capítulo 2, versículo 1, e este será o assunto de uma das próximas mensagens, o desdobramento desse prega o que convém, o que é que convém, o que é que não convém. Então, voltando ao caráter do Senhor Jesus, está descrito nesse texto. Ele é santo, ele é inocente, ele é imaculado, ele é separado dos pecadores, não no sentido de não conviver com ele, mas de não comungar com o pecado deles. Ele é mais sublime que os céus, que não oferecia sacrifícios por seus próprios pecados, porque não os tinha, nunca os teve, e que ofereceu-se a si mesmo para nos purificar dos nossos pecados. E então assentou-se à direita da majestade nas alturas, onde vive, diz o autor, para interceder por nós. O que é que Jesus está fazendo no céu? Assentado ao lado da majestade, isto é, assentado ao lado de Deus o Pai, intercedendo por nós. É Ele quem intercede por nós. Não há outro que possa interceder por nós. A Escritura diz, há um só Deus e
um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É um homem. No céu tem um homem intercedendo por nós, porque Deus não é homem, Deus é espírito. O Espírito Santo não é homem, ele é um espírito. Os anjos não são homens, os anjos são todos espíritos. Está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que todos os anjos são espíritos. Então, no céu, homem, só Jesus. E o Senhor Jesus está lá para levar filhos por adoção dele, todos semelhantes a ele. Quem vai levar gente do mundo para o céu é Jesus. Então, na sua vinda e no seu reino, naquele dia famoso da parousia, é uma palavra grega, no dia em que o Senhor Jesus vai aparecer para julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. De modo que a vinda do Senhor Jesus desfeiteia totalmente toda a atividade da morte. A morte é desfeiteada pela ressurreição. A ressurreição acaba com toda a atividade da morte. Então, na próxima ministração, neste canal, continuaremos o estudo na carta aos Hebreus. E hoje, e por hoje, eu deixo o meu abraço bem fraterno ao meu amigo Rodrigo, que está aqui ao meu lado, me ciceroneando e me ajudando, e a todos os queridos ouvintes, seguidores, você que já é um seguidor, por favor, encaminhe para suas listas para que tenhamos outros seguidores. Meu abraço bem fraterno a todos, em nome do Senhor Jesus.